Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a este debate promovido pela Universidade Católica Editora. Nesta tarde de domingo. Temos aqui connosco para falar sobre os jovens imigrantes e famílias, por ocasião do lançamento do livro do nosso autor, Carlos Barros. O livro que se intitula Entre Fronteiras e Gerações. Achamos que era um tema interessante para trazer ao público da Feira do Livro e falarmos também deste tema tão atual sobre os jovens imigrantes e as suas famílias. Connosco para falar sobre este tema, para além do autor, que já é fácil de identificar, temos o nosso vice-reitor da Universidade Católica, professor Peter Ehrenberg, que também é o vice-reitor da nossa editora, portanto é com muito gosto que o temos cá hoje. Muito obrigada pela sua presença e por tudo. Temos também connosco a professora Lucinda Fonseca, que é professora catedrática do IGOC, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Iremos ter também, mais para o final do debate, vai se juntar a este debate, a professora Margarida Gaspar Matos, que é professora catedrática convidada na nossa universidade, na Universidade Católica Portuguesa, e para moderar este debate temos a professora Marília dos Santos Lopes, que é docente também da FCH e investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, e a quem passo de imediato a palavra para dar então início a este debate. Muito obrigada a todos. Aproveitem para depois, se quiserem colocar perguntas no final, poderá haver lugar para essa colocação. Muito obrigada. Ora, boa tarde, bem-vindos a este debate então sobre jovens imigrantes e famílias. O meu agradecimento pela possibilidade de moderar, é com muito gosto e com muito prazer que irei moderar este debate. Os meus agradecimentos, em primeiro lugar, à doutora Anabela Antunes, da Católica Editora, e naturalmente ao Carlos, ao nosso colega e investigador, por este desafio, exatamente, de estar aqui para moderar este importante debate. Claro que o principal motivo, a principal razão, como já foi dito, para estarmos aqui é o livro Entre Fronteiras e Gerações, Jovens Imigrantes e Famílias, do qual o autor é o Carlos Barros. Portanto, aqui o Carlos é doutorado em Psicologia Social, concluiu o pós-doutoramento em Desenvolvimento Humano Integral da Universidade Católica e, entre muitos outros projetos, teve exatamente este projeto que agora resultou esta obra sobre a qual nós queremos, portanto, refletir e debater com alguns especialistas que temos aqui entre nós. Agradecer muito à professora Lucinda Fonseca, portanto, que nos vai ajudar neste debate, ao professor Peter Ehrenberg e também à professora Margarida Matos Gaspar, que se irá juntar mais tarde. Uma palavra de agradecimento, naturalmente, a todos aqueles que se quiseram juntar a nós e que estão aqui, bem-ajam por terem vindo. Entre Fronteiras e Gerações, Jovens Imigrantes e Famílias aborda migrações contemporâneas de jovens portugueses em contexto familiar. Neste âmbito, iremos abordar o tema das migrações, do lugar e perfil dos jovens no mundo em mudança, em especial no mundo definido pelas novas tecnologias, que, como bem demonstra o trabalho, terá claramente um papel mediador entre os jovens e a família. E por isso, se calhar, a minha sugestão era que de nos determos, em primeiro lugar, neste tema das migrações. Sabemos que não é apenas um tema dos nossos dias, e em particular, quando falamos sobre Portugal, esta é uma característica associada à história. Se me permitem, sou historiadora, e, portanto, esta é uma característica associada à história, à cultura e à sociedade portuguesa,
desde há muitos anos, em diferentes contextos, em diferentes santações, mas o certo é que ainda hoje este é um tema estreitamente indissociável da realidade portuguesa. Aliás, podemos dizer que a migração é um tema inseparável de Portugal. Desde cedo vimos exatamente surgir a figura do português das 7 partidas, a experiência de viajar para outros mundos, tornar-se fonte de inspiração para contos, romances, experiências moldadas por essa mesma, evocada por essa experiência. Mas, e hoje? Como é? Como é então o perfil desse migrante que podemos encontrar? E para isso temos o privilégio de ter connosco a professora Lucinda Fonseca, doutorada em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Trabalhou, já há pouco foi dito, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, o IGOT, criado em 2009, desde 2009 até onde permaneceu em 2024. Coordenou e participou em múltiplos projetos de investigação nos domínios das migrações internas e internacionais, políticas de migração, integração de migrantes, estudos urbanos e desenvolvimento regional e local. Sendo assim, por isso, autora de diversos e muitos livros e de mais de uma centena de capítulos e artigos publicados em livros e revistas científicas da especialidade. Por isso, muitíssimo obrigada por estar aqui e o que podemos então dizer sobre o estado atual e, se calhar, qual foi o grande contributo do trabalho de Carlos Barros. Muito obrigada, muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto enorme estar aqui hoje na Feira do Livro para partilhar algumas reflexões sobre as dinâmicas atuais da imigração portuguesa e, particularmente, falar um pouco sobre o trabalho do Carlos Barros, a quem desde já felicito e agradeço imenso o convite. E cumprimento naturalmente aqui os meus colegas do painel. Como já foi dito, a imigração é uma constante na história de Portugal. E embora hoje nós pensarmos no que se diz na comunicação social e o tema do dia-a-dia é a imigração, não a emigração, mas na realidade a imigração em Portugal esteve sempre presente. E apenas nos anos 90 é que nós passámos a ter um saldo migratório positivo, com a vaga dos imigrantes do leste, com os brasileiros, só nessa altura, porque antes continuávamos a ter muito mais partidas de portugueses do que chegadas. E ainda recentemente, com a crise económica e financeira, nos anos mais duros, nós voltámos a ter saldos migratórios fortemente negativos, com muita saída de portugueses, com um perfil muito diferente da imigração tradicional da época da grande debandada dos anos 60, da imigração clandestina para a França, para a Alemanha. Porque o que nós temos hoje e, portanto, no século XXI, são sobretudo partidas de jovens cada vez mais qualificados, não quero dizer que sejam todos, mas uma grande parte, e que saem num contexto em que hoje também se fala, não é? Que Portugal nos últimos anos aumentou muito o número de imigrantes, temos faltas no mercado de trabalho, mas os nossos continuam a partir, em virtude das diferenças de oportunidades que tem em Portugal, diferenças salariais, os problemas da precarização do emprego, temos com muitos jovens qualificados, salários muito mais baixos também, portanto a ambição por uma vida melhor naturalmente e
outras situações muito diversas, também apoiados pelas redes da diáspora que existem pelo mundo. Também sabemos que o facto de Portugal pertencer à União Europeia, estar num espaço de livre circulação e num contexto em que a mobilidade é muito mais facilitada, ou permite o ir e o voltar, o circular. Muitos de nós temos familiares que também são imigrados, vão para estudar, para se qualificarem, estão um tempo num sítio, deslocam-se para o outro, vão, voltam, etc. Portanto, aí as novas tecnologias da informação e da comunicação também são muito importantes. Ora bem, mas este livro que nos fala de imigrantes e de famílias e de relações tem para mim um aspecto inovador e muito importante. Porquê? Porque, contrariamente àquilo que é mais habitual na produção científica sobre esta matéria, que se centra sobre o perfil de quem imigra, para onde vão, as motivações da partida, portanto sobretudo uma abordagem centrada no indivíduo, em quem vai. Este livro traz uma novidade, porque se centra nas relações intergeracionais. Ora, isso é extremamente importante, com aqui um papel central que tem a família. Não é só a família que também está presente no processo de decisão de partir. Isso acontece com os portugueses e acontece com os imigrantes que vêm para Portugal. E depois no processo de integração, porque é diferente partir sozinho ou ir com a família, e as relações que se têm com o país de origem, com a região, etc., também dependem muito destes contextos. Ora bem, o Carlos centra-se aqui nas relações entre os jovens imigrantes, portanto ele não trata todo o tipo de imigrante, e temos uma grande diversidade, e as figuras parentais, os pais que ficam para trás e que envelhecem longe dos filhos, e portanto as funções tradicionais do cuidado, da solidariedade, neste novo quadro de relações à distância, que transformações é que tem? De que forma é que essa migração, esse afastamento, essa ausência se vai refletir ou afetar nessas relações de solidariedade, de cuidado, mas também de conflito, porque também há conflitos intergeracionais. E esse é um aspecto extremamente importante. Portanto, este olhar relacional, familiar, intergeracional. Portanto, é o que é que acontece às famílias quando um filho imigra? Como se transforma a relação entre pais e filhos? Como é que o afeto, o cuidado e até os conflitos se expressam à distância? Portanto, estas são perguntas que parecem muito simples, mas que na verdade são extremamente complexas e muito diferentes. E este livro oferece-nos uma resposta que não é abstrata. Claro que tem um enquadramento teórico que sustenta a abordagem, que é muito sólida, portanto isso é um aspecto que eu quero sublinhar, mas tem uma enorme riqueza empírica. Porquê? Porque ele nos apresenta aqui relatos, testemunhos reais de quem parte, dos filhos e dos pais que ficam, de homens, de mulheres, de diferentes estratos sociais, de diferentes regiões, e portanto essa parte empírica, que corresponde à segunda parte do livro, é extremamente importante. Portanto, está aqui uma escuta atenta e respeitadora das vozes de quem vive a migração por dentro, com todas as suas contradições, as saudades, os silêncios, mas também esta criatividade afetiva que mesmo à distância se alimenta e por vezes se reforça. E aqui temos um outro elemento inovador que o livro nos traz, porque vai abordar a importância que têm as novas tecnologias da informação e comunicação na manutenção destas relações transnacionais, que por vezes até são mais frequentes do que quando estavam em Portugal, porque nós temos, e portanto ela não trata as novas tecnologias apenas como um instrumento, mas na verdade aqui tem um papel mediador que é muito importante. Usar o WhatsApp, as conversas, os almoços ao domingo, as conversas diárias que se têm,
a partilha no Facebook, o Instagram ou as conversas utilizando o Zoom, etc., permitem manter efetivamente essa relação, essa proximidade. Se os netos pequenos estão acordados para ir para a escola, como é que é, se estão doentes, dar as indicações a quem fica a cuidar dos pais que estão à distância. Portanto, esse é um outro aspecto extremamente importante. Outras formas, evidentemente, de relações e de facto o livro integra todo este tipo de vivências, de solidariedades, de apoios e também de conflitos culturais que decorrem também de novas vivências, outras experiências noutros países e que são geridas de maneira diferente, ou não tocando os assuntos, ou afastando, aí a distância também ajuda a mediar isso, sem efetivamente quebrar a relação que se manifesta de outra forma e, portanto, esse é um elemento realmente muito importante. E depois tem outra coisa, é a terceira parte do livro, já, mas enfim, já perceberam que eu me entusiasmei muito com a leitura, não é? Tem uma outra parte muito importante, é que o livro analisa isso pela voz dos próprios protagonistas, quer dos pais, quer dos jovens imigrantes, mas depois faz recomendações, porque isto é muito importante, afeta a vida das pessoas, não é? A sua qualidade de vida, as suas emoções, a sua saúde mental, todas essas coisas são real, a sua qualidade de vida são extremamente importantes. E mais, quando os pais muitas vezes, nem todos têm esta literacia, essa capacidade de utilizar as novas tecnologias, por esta via são forçados a aprender. E os filhos até com os presentes que lhes dão, que é outra forma também de lhes permitir manter esse contacto, que é útil também para reforçar outras ligações, mesmo cá em Portugal, à escala local, outro tipo de apoios, outras vivências, e portanto há aqui também todo um aspecto de dinâmicas, de transformação social, de relações, de reposicionamento dos indivíduos e das sociedades em geral, que são efetivamente extremamente importantes. E com base nisso, o autor, numa terceira parte, propõe recomendações. Portanto, é um livro que se destina a vários públicos, aos académicos, naturalmente, porque tem o rigor científico, um referencial teórico sólido, uma metodologia rigorosa, tem este quadro analítico, as implicações que isto tem na vida das pessoas e, portanto, faz recomendações para que, efetivamente, possamos ter imigrantes e quem fica para trás uma vida melhor. E, portanto, faz recomendações dirigidas para familiares, para técnicos, para psicólogos, etc., que são também extremamente importantes. Ora bem, por tudo isso e por todas estas, aquilo que eu acabo de vos dizer, e muito mais haveria, mas enfim, tenho que me calar, naturalmente, recomendo vivamente a leitura, porque pode ser lido com várias lentes, em função dos interesses de cada um, e fica à espera, naturalmente, aqui para o autor, a quem felicito muito, que continue esta abordagem, porque ele desbravou aqui um caminho novo, mas há mais coisas que se podem aprofundar, porque cada investigação que se faz traz sempre novas perguntas, e, portanto, agora eu atrevo-me a sugerir que ele continue neste aprofundamento e neste tipo de relações. Há diferenças entre as origens geográficas. Sempre Lisboa, ou os jovens que partem de Lisboa, ou de uma aldeia da beira interior, ou do Alentejo, e depois a imigração acontece em todo o país, não é? São da mesma forma. Que impactos é que tem, nos casos e noutros? Em ser homem ou ser mulher? Classes sociais diferentes? Como é que é? E, portanto, já temos aqui algumas coisas, mas fica aqui o desafio para o Carlos continuar. Muito obrigada, muitos parabéns.
Muitíssimo obrigada, professora Lucinda Fonseca. Ficámos aqui já com um excelente retrato deste livro Entre Fronteiras e Gerações e espero que já esteja a ficar o interesse em olhar para o livro e encontrar aqui diversas perspectivas e abordagens. Este livro foi há pouco salientado que foi o resultado de um pós-doutoramento em desenvolvimento humano integral. E por isso gostaríamos de ouvir o professor Pedro Araberg, que é o diretor da CADOS, da Doctoral School da Católica, e diretor exatamente deste projeto, e perguntar-lhe se nos poderia falar um bocadinho sobre o programa em si, que nos parece de grande importância e interesse, e em especial o que é que significa o projeto do Carlos, e o que é que significa agora, ou significou melhor, o projeto, e o que é que significa agora esta publicação deste livro. Obrigada. Muito obrigado e boa tarde a todos. Eu próprio podia ser objeto deste livro, imigrante sou, jovem não sou. Portanto, mas não foi essa a razão com que o Carlos desenvolveu este livro, mas foi, como foi dito, no âmbito do nosso pós-doutoramento em desenvolvimento humano integral. E o nome é muito longo e é um conceito um bocadinho difícil de explicar, se bem que a ideia por trás é muito simples. Desenvolvimento humano integral quer dizer que olhamos para a pessoa na sua totalidade, para todas as pessoas, mas para a pessoa na sua integridade, com tudo o que tem. Enquanto lançámos este projeto em 2022, as primeiras candidaturas, as muitas candidaturas que recebemos, eram quase todas à volta da questão da migração, seja a migração para ou de Portugal. Por isso constituímos o primeiro grupo de pós-doutorandos, entretanto pós-doutorados, que se dedicaram a essas questões e que tentaram, ao mesmo tempo, não só desenvolver um projeto individual, mas também um projeto em conexão com os outros projetos dos colegas. E assim, todo o nosso ímpeto inicial e contínuo é de interdisciplinaridade. Portanto, de tentar olhar para o fenómeno, seja a migração, de um ponto de vista integral e do ponto de vista interdisciplinar. E por isso, quando o Carlos começou a apresentar o projeto que tinha, reconhecemos à partida muitos momentos em que, por exemplo, uma abordagem da psicologia, estou a apostar para a colega que ainda não chegou, ou uma abordagem da história, uma abordagem social, mas também uma abordagem, por exemplo, do ponto de vista dos mídia e do desenvolvimento dos mídia, podia fazer sentido e enriquecer uma abordagem estritamente disciplinar. O projeto à partida tinha e tem, e o livro tem, uma série de palavras-chave que caracterizam também o programa de desenvolvimento humano integral em geral. Uma das palavras já foi destacada aqui, a questão da relação, como o Carlos também, em outros contextos, diz, a conexão. Nada o que acontece com o ser humano acontece só com o indivíduo, acontece num contexto e em contexto e conexão com outras pessoas. E olhar para o fenómeno da migração, tendo em consideração não só os que migram, mas também os que ficam, enriquece a partida tudo o que se possa pensar sobre isto. Também estratégias de lidar com os desafios que advêm, obviamente, da migração. O outro conceito é, obviamente, o conceito da família, que é um elemento reforçante destas conexões e que tem um papel determinante na nossa sociedade. Um outro conceito é o próprio conceito de desenvolvimento. Os jovens que migram vão à procura de algo melhor, encontrar algum desenvolvimento. Mas que desenvolvimento é isto? E o que fica por trás? E o que se precisa das coisas que já se tem no momento em que se procura as coisas que não se têm?
E essas questões, de facto, o Carlos tentou abordar nos estudos que desenvolveu no âmbito deste pós-doutoramento e que, em parte, juntou aqui neste livro. E também foi já destacado também outro aspecto que é geral ao nosso programa, que é que nós não só queremos académicos que saibam trabalhar academicamente corretos e ter os métodos adequados, etc., e de fornecer os dados necessários para chegar a conclusões objetivas na medida possível. Queremos também ter um impacto na própria sociedade portuguesa com o que fazemos. E por isso, à partida, os fellows do nosso programa têm que ter um projeto científico, mas também um projeto de intervenção na sociedade, de retribuir alguma coisa diretamente à sociedade, que a sociedade possa utilizar. E a terceira parte do livro, que é a parte das recomendações, cumpre exatamente esta exigência de ser uma espécie de manual, uma espécie de ajuda que o estudo científico que foi feito oferece à sociedade e às pessoas em Portugal. E neste sentido é um projeto exemplar para o que nós pretendemos. Entretanto, os nossos projetos não só se dirigem a questões da migração, temos pessoas a trabalhar sobre a educação, sobre a saúde, também temos pessoas a trabalhar sobre as artes e as culturas, mas temos aqui um bom exemplo como um conceito, como o desenvolvimento humano integral, pode convidar a ter uma atitude científica académica diferente e, por isso, também produzir resultados diferentes e estar à disposição do público. Muito obrigada, e agora, claro, gostaríamos de ouvir o autor, não é? Já foi aqui tanto dito, e se calhar simplesmente lançar algumas perguntas. O que é que levou a procurar este tema? Quais eram as expectativas iniciais? E se houve alguma coisa que o surpreendeu especificamente? Mas se calhar haverá outras coisas que querem falar. Bem, antes de mais quero agradecer aos meus queridos professores e colegas que aceitaram estar aqui na mesa. Desculpa, ok. Também meus colegas e amigos também na plateia, portanto obrigado a todos. Então, de facto, este livro eu estou um bocadinho envergonhado, porque estou de repente em destaque. Portanto, este livro começou a ser desenhado já, na verdade, ou seja, a investigação por trás deste livro começou a ser desenhado já no doutoramento, quando ainda trabalho com o professor Lucina também, portanto, em migrações na especialidade de psicologia, e portanto a ideia foi exatamente perceber o que é que acontecia com aquelas pessoas que imigravam, não é? E depois percebemos que de facto a imigração estudada individualmente não tinha muito impacto na concepção até de medidas públicas ou de políticas sociais ou análise do próprio comportamento social que estava a acontecer ao vivo. Mas sim a ideia, como muito bem destacou, do desenvolvimento humano integral, de facto não estamos sempre conectados em rede, ou seja, tudo que nós fazemos influencia outros grupos, outras pessoas, e o que outras pessoas fazem naturalmente influencia a nós também. Portanto, essa maravilha de uma visão sistémica do comportamento. E portanto, tendo em conta isto, de facto a ideia foi de facto trazer aqui uma visão um bocadinho diferente, porque tenta-se não ter esta visão tanto individual da migração, mas sim inserida num contexto, e o que me motivou, de facto, foi o entender que a ciência, a meu ver, não deve nunca ficar fechada nos muros da academia. Portanto, a ciência deve estar aberta, deve estar disponível a todos, e não significa só, para quem está na academia, acho que é bastante familiar isto, estar em open access, portanto, estar acessível a todos, mas sim também estar numa linguagem que é mais adequada às outras pessoas, seja através dos mídias, através da comunicação social, através de materiais que cheguem mais perto das pessoas possível. Portanto, a ideia deste livro foi, eu sei, isso é um bocadinho chato, portanto não contém ninguém, porque é uma parte mais teórica, mas a ideia é exatamente o combinar uma diversidade
de apostas em que as pessoas podem encontrar algum significado na sua leitura, ou seja, podem ser apenas e unicamente académicos e acho ao aspecto que encontra a explicação para algumas das suas questões no livro, mas também podem ser agentes sociais ou atores políticos, por exemplo, e podem encontrar aqui alguma justificação também através do Manual de Boas Práticas. Eu ouvi aqui falar de uma coisa, desculpem, queria só acrescentar isto, há algo que foi comum a todas as apresentações. Eu recordo há uns tempos atrás, quando estava a escrever um currículo narrativo, que é uma espécie de uma coisa de colocar o currículo num texto que seja possível para todos, que é assim uma coisa que esbarra um bocado de bizarrice, mas é possível, e perguntávamos qual é que era a principal descoberta que tínhamos feito. E não fazia ideia, até que descobri depois, que era o espaço relacional. Ou seja, o espaço relacional é o quê? É como é que nós utilizamos a interação que nós temos com o outro, o espaço e o tempo, tudo, não é? Portanto, como é que usamos isto para manter, promover ou então para resolver relações. E, portanto, o que acontece aqui é que, de facto, nós temos uma mediação do espaço digital que deve ser medido como não uma fonte única, ou seja, quando há um espaço apenas relacional através do digital, tende a falhar, mas sim quando a mediar entre o digital e o presencial, e sim temos rituais, que aqueles momentos que nós temos em comum, todos, e portanto temos aqui uma diversidade muito grande de relações. E queria só aproveitar para dar as boas-vindas à professora Margarida Gaspar Matos, e por isso responder às questões. Muito obrigada, e agora realmente temos connosco a professora Margarida Gaspar Matos, que é de psicologia e que tem trabalhado toda a sua vida sobre os jovens. Portanto, este é um tema que penso que é muito, muito querido e muito caro, e por isso também gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre este trabalho do Carlos Barros, exatamente, que trata sobre jovens imigrantes e famílias. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas espanhóis, que é o que se chama chegar, aterrar mesmo na hora H, não é? Eu peço desculpa, vim ali do outro lado. Bem, é verdade, para já, uma palavra de parabéns ao Carlos, não é? O Carlos é uma pessoa muito especial, é meu colega, é meu colega na Universidade Católica e é assim daqueles colegas que nós gostamos de privilegiar, não é? Portanto, eu agradeço imenso a sua parceria, que muito acrescentou o meu percurso naquela tarde. Bom, é evidente que eu trabalho muito com jovens e ainda amanhã, ligando a conferência do Costa que o Carlos está a organizar, onde eu vou fazer a conferência, os jovens migrantes, não é? Jovens migrantes, quando não isolamos o fator socioeconómico, não é? Têm bastantes mais dificuldades de estar felizes e de se relacionar com os colegas, com a escola e com a sociedade do que os outros. Curiosamente, quando nós isolamos o fator de pobreza, desaparecem as diferenças. Portanto, verdadeiramente, o que está em causa não é a migração, é a pobreza associada à migração, não é? Pronto, é isso. E é interessante porque nós, por exemplo, nós vamos falar para fora, viajamos, alguns de nós gostam muito de viajar, e uma coisa é vocês estarem fora, uma semana é bom, mais que uma semana começa a fazer falta coisinhas, não é? E nós vamos num estatuto privilegiado, vamos de turistas, vamos de professores convidados, não é? Agora imaginem o que é pessoas que vão sozinhas e estão ali à espera para chamar a família, e onde é que vão chamar a família, e depois todas aquelas espécies de coisas dos vistos numa língua estrangeira, é um verdadeiro dissabor, não é? E o Carlos fala disso com muita propriedade e com muito afeto e com muita sensibilidade, e é isso que faz do Carlos um grande investigador e um grande escritor, é que para além de ele saber fazer as suas investigações, ele fala com o coração também, não é? E, portanto, isto é preciso quando nestes temas que têm a ver com a intimidade das pessoas, com a vida das pessoas, com o sofrimento das pessoas. Pronto, há vários. E depois há outro tema que o Carlos traz neste trabalho que tem a ver com a reunião das famílias. Vocês imaginam o que é nós termos o pai num lado, a mãe no outro, um irmão em cada lado, e depois tentar nos juntar à volta de um WhatsApp em que toda a gente fala, em que toda a gente. Não.
o reunir as famílias e pronto, e muito tem que ser feito não só a nível das cidades, porque verdadeiramente, e o Carlos fala muito nisso, a migração é um acrescente, não é? Porque quando nós temos uma sociedade diversa, crescemos todos, não é? É uma sociedade que tem que ser suficientemente aberta para atender a todos. Só pode ser melhor, não é? Portanto, e verdadeiramente há agora uma publicidade que nós vemos que diz o que é que seria de nós sem migrantes, a começar pela natalidade, não é? Os portugueses estão em vias de extinção e se não há migrantes ainda se extinguem mais, não é? Portanto, é evidente que é um recurso e eu penso que este livro é um livro muito sentido e muito profundo que aconselho a leitura a toda a gente, não é? Muito obrigada, se calhar ficam ainda agora aqui um bocadinho para perguntas para o público, já tiveram uma ideia exatamente sobre o livro, sobre os temas, as questões centrais e se calhar há alguém que gostaria de tomar a palavra e de fazer alguma pergunta a alguns dos nossos convidados ou ao autor. Se a primeira for muito difícil, pode ser a segunda pergunta. Não? Eu por acaso gostava de perguntar uma coisa. Obrigada. Então, eu gostava de perguntar ao Carlos como é que se faz esse trabalho de pesquisa, que deve ser um trabalho moroso, parece-me a mim. Quanto tempo é que, e o que é que se faz nesse âmbito? Bem, essa é uma pergunta que tem pano para mangas, não é? Portanto, a investigação começou já em 2016, talvez. Portanto, ou seja, embora o livro que temos aqui seja o resultado do trabalho no pós-doutoramento, portanto, isto compila dados de forma muito resumida e apenas um pequeno certo também de doutoramento já começou na década passada, não é? Literalmente. Portanto, é um trabalho que requer uma... Portanto, o trabalho no geral é quantitativo, ou seja, estatístico e qualitativo com entrevistas. E neste caso aqui focamos apenas no qualitativo, ou seja, é mais fácil de algum modo transferir para o conhecimento geral as narrativas, o que sentem, portanto, tentar dar... podemos convidar as pessoas a imaginar o rosto das pessoas, como é que são as lágrimas, ou o sorriso, ou até as rugas, portanto, tentarmos trazer aqui algum aspecto que nos faça sentir empatia verdadeira com aquela situação. Portanto, e isso, a meu ver, é através também do storytelling. Portanto, é exatamente mostrar narrativas que nos podem criar este impacto. Mas o trabalho começou, se calhar em mim, na verdade, antes de começar o livro, com a ideia da precariedade. É um trabalho que é um tempo que eu tenho trabalhado muito, portanto, deixar aqui o convite de todos também, para futuras publicações sobre isto também, e outras pessoas não voltei, como óbvio. Portanto, a precariedade tem sido, de facto, um tema central e que eu acho que foi o tema que me fez querer mergulhar tão fundo. A precariedade aqui não é só laboral, porque, como podemos, acho que todos, atestar, não está muito bom nesse sentido, para mim, portanto, mas a precariedade também se vive em vários domínios relacionais, ou seja, como o autor, o Bauman, nos dizia há uns tempos atrás, da ideia das relações líquidas ou da modernidade líquida, portanto, em que estava tudo, portanto, colocámos tudo numa liquidificadora e ligámos aquilo no máximo e ficou assim tudo muito mexido, e de repente temos pessoas sem contexto sem pessoas, portanto, temos grupos com dificuldades de aceitação, portanto, eu sei que também em psicologia social trabalhamos por isso, para criar comunicação e intergrupal para facilitar os processos, e de facto eu acho que o trabalho na verdade começou já aí, quando eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa não investigadora, depois é que me tornei as duas, não é? Portanto, comecei a pensar também como é que isto tinha de facto impacto. Portanto, eu creio que a ciência, como eu estava a dizer agora um bocadinho, deve ser muito conectada sempre com aquilo que podemos fazer para alterar o contexto, né, para melhorar as condições de vida de alguém ou de algum grupo, e de facto acho que começou por aí, por me aperceber da precariedade, até do medo do futuro, e portanto a melhor forma de reduzir o medo do futuro é exatamente criar ferramentas. Portanto, as ferramentas são um efeito poderosíssimo para não podemos cortar a incerteza, mas podemos saber que podemos ter ferramentas para lidar com ela. Portanto, creio que foi. Muito obrigada.
Obrigada. Não sei se, entretanto, alguém Mas daqui da queria mesa só já. para um follow-up o que o Carlos estava a dizer. Eu acho que o importante na investigação é chegar aos dados, ter um sólido fundamento para poder argumentar, mas depois também precisamos de orientações conceituais que nos ajudam a entender para onde queremos levar a coisa. E simplesmente apresentar dados sem saber para que servem estes dados também não funciona. E nesse sentido está no projeto à partida estão os conceitos da pessoa e da pessoa nas suas relações, nos seus contextos e nas suas relações, e depois tudo o que isso significa em termos de riscos e cuidados que há de ter. E foi aqui mencionado, e muito importantemente, a questão da pobreza. Nós não podemos desassociar a questão da imigração da pobreza, em nenhum sentido. E olhar para a pessoa numa perspectiva de desenvolvimento humano integral significa reconhecer as questões sociais, incluindo e com toda a atenção para as condições de pobreza e de sobrevivência, e depois não ficar por aí, e também abrir com um estudo como este um caminho. Isto não é para constatar que sempre houve migração, sempre foi difícil, né? Mas há, entretanto, isto é outra palavra que o Carlos utilizou muito bem, há ferramentas com que se pode trabalhar e que nos ajudam a mitigar estes desafios numa forma muito prática e sempre a pensar nas pessoas. Sim, e se calhar a grande novidade é de facto o que foi aqui salientado das tecnologias, não é? Eu também vivi muitos anos fora e gostaria de ter tido WhatsApp e outras ferramentas para poder estar em contacto com a família. Portanto, este foi aqui um elemento muito importante, porque de facto eu ficava semanas e semanas sem ter notícias, à espera de uma carta que me desse as informações sobre o que é que tinha sido publicado aqui, sobre o que é que se discutia aqui, sobre as temáticas mais inovadoras, enfim, sobre os acontecimentos. E portanto também há este elemento bastante positivo que o trabalho do Carlos traz, de que há ferramentas e que nós hoje podemos, de uma forma diferente, dialogar uns com os outros, e estou certa que este diálogo entre fronteiras e entre gerações não é fácil, mas se calhar se tornou um bocadinho mais fácil através deste contacto. Ainda temos 2 minutos, não sei se ainda há alguém, se não, sim. Bom, já agora, relativamente à abordagem do livro e este olhar para a complexidade, que analisa esta questão em várias escalas. O indivíduo, porque todos nós somos diferentes, o seu contexto, a começar pela família, e portanto a composição da família, a sua estrutura social, o meio imediato é muito diferente vir de uma grande cidade, vir de uma cidade média, vir de uma aldeia isolada do interior, tem serviços completamente diferentes de apoio. Pensemos nos pais idosos que ficam para trás, que necessitam de cuidados médicos, etc. Portanto, esse contexto, a macroestrutura social, económica, política, e aí é diferente emigrar para um país da União Europeia, para um país africano, mesmo dentro desses países, para uma área rural, para uma área urbana, etc. E, portanto, aqui o olhar para
estes diferentes contextos, é extremamente importante para nós compreendermos de que forma é que isso afeta o indivíduo, quem migra e o seu processo de inserção na sociedade para onde se deslocou e de que forma é que isso também afeta quem fica. Eu sou geógrafa e, portanto, naturalmente aqui um dos contextos territoriais, sociais, económicos, políticos são extremamente importantes. E, portanto, esta abordagem que o Carlos adota no seu estudo é extremamente importante para nós compreendermos esta complexidade, a forma destas relações, a sua estrutura, destas relações que também têm uma configuração espacial e que as novas tecnologias vão amplificar, porque a rede, até isto também vai reconfigurar os lugares a partir dessas redes de relações que não ficam só na proximidade imediata, nem só dentro do país, mas aproximam lugares diferentes numa escala que é claramente transnacional, porque muitas vezes temos famílias com filhos que estão em países diferentes, em continentes diferentes e, portanto, temos aqui redes muito mais complexas e diversificadas. Depois, o aprender a utilizar estas tecnologias também reconfiguram algumas relações mesmo mais próximas, que também é outro aspecto extremamente importante e o Carlos também trata disso. Como veem, poderíamos ficar agora aqui muito mais tempo a falar. Muitíssimo obrigada aos nossos convidados e a todos que estiveram aqui a acompanhar-nos. O resto, bom dia. Até.